Queridas irmãs, é com muita alegria, né, de todo o coração, que eu participo desse congresso, embora, como a própria Isabel já falou, num momento tão atípico, tão diferente do nosso habitual. E o tema do nosso congresso esse ano é Evangelismo Semente para a Vida Eterna. Tem como a minha palestra, Como Evangelizar Meu Marido. E se vocês pensam que eu vou dar dicas tais como prenda, bata, faça greve para evangelizar o seu marido, sinto lhes dizer que não vai ser isso. Bem, no momento histórico de tanta incerteza que estamos vivendo por consequência da pandemia da Covid-19, falar de um tema como este, da maneira como evangelizar, trazer boas notícias, é fazer que nós tenhamos, puxarmos um freio para que nós possamos nos observar, nos olhar para dentro e ver o que nós estamos fazendo com a mensagem da salvação, com a palavra de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo. Este momento é que a gente para pensar, nós lembramos do que Deus nos fez. Ele prometeu para que nós vivamos uma vida plena. Mas ele disse também, em Gênesis 2,17, que se nós desobedecermos, nós iríamos morrer. E essa morte, ela foi instantânea, assim que aconteceu a desobediência. Essa morte espiritual está em Gênesis 3, 6 e 7. Nós podemos ir lá para verificar. Hoje não iremos olhar várias passagens, não que não esteja dentro do contexto, mas por conta do nosso tempo, nós vamos focar nas passagens que faz parte desse evangelismo de como evangelizar meu marido. Bem, essa semente, esta solução, né, que Deus nos deu, ele fala disso, porque desobedecemos, foi morte instantânea, essa morte espiritual, mas ele trouxe uma solução para nós. Essa solução que ele fala, que é essa semente. Em muitas passagens, ele fala sobre, algumas traduções, né, falam de uma descendência. E essa semente nada mais é que a chegada de Jesus Cristo, o nosso Senhor no mundo, para quê? Para viver em perfeição. Esta perfeição vai nos trazer o quê? A vida eterna. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou para essa vida eterna e veio oferecer isso a nós. Bem, Jesus disse que essa semente de boas notícias deveria ser semeada e deveria ser plantada. Em aonde? Nos corações humanos. Em Mateus 13, 23, ele fala da parábola do semeador, ele fala dessa semente. E ele nos dá uma missão, ele mesmo nos dá. Em Mateus 28, 19 e 20, ele fala. Deixa eu colocar aqui para vocês, para nós acompanharmos. Só deixa eu colocar aqui, deixa eu pedir a ajuda aos universitários. Vou colocar o primeiro slide para vocês aqui. Não, segundo, querido, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Pode tirar aqui, meu amor. Ele fala para aqueles e para nós que já somos o quê? Batizados. Aqueles que já têm a semente, esta semente da evangelização. Eu gosto dessa ideia da semente para a evangelização, porque nós sabemos o que uma semente ela é capaz de fazer. Essa semente, quando é plantada, e ela por si só, ela carrega no interior informações valiosas, que se dermos condições básicas para o desenvolvimento dela, ela será o quê? Germinar e crescer, e vai dar frutos, e dentro desses frutos, mais sementes. Bem, esta é a capacidade que uma semente plantada e dada todas as condições para ela, vai acontecer. O primeiro ponto da minha palestra é um dilema. São 2 pontos dessa palestra.
O primeiro, o dilema. Como evangelizar meu marido? É ser uma agricultora dentro da sua própria casa. É plantar, germinar, né? Deixar que ele germine, esperar a frutificação dele. Mas quanto tempo isso vai? Que tipo de solo ele é? Ele é arenoso, pedregoso, argiloso, está num banhado. Você não sabe o tipo que ele é. Você tem que plantar e você tem que esperar que isso, no seu tempo, germine e frutifique. Tá. Aonde eu vou esperar isso? A palavra de Deus nos informa. A palavra de Deus nos dá essa direção. E nesse contexto, nesse parâmetro de leitura e de estudo, e o que eu fiz na época está em 1 Pedro 3, de 1 a 6. E eu vou ler para vocês agora. Tá? Deixa eu só colocar o próximo aqui. Isso. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Bem, que tipo de beleza Deus está falando aqui na carta de 1 Pedro? Ele está falando de uma beleza que não é aquela que nós pensamos muitas vezes para agradar e chamar a atenção dos nossos maridos. É uma beleza que não perece. É uma beleza que nem todo dia nós vamos estar prontas para nós arrumarmos. Nem todo dia nós saímos do banho ou levantamos todas enfeitadas e cabelos traçados e com um acessório ou com roupas finas. Não. Nós não estamos assim todo dia. O nosso cotidiano, muitas vezes, nem nos permite a fazer tudo isso. Mas ele fala de uma beleza que é diária. Essa beleza é que quando o nosso esposo nos ver, que é a transformação que está nessa palavra, que é a que não perece, vai ofuscá-lo. Vai fazer com que haja realmente essa transformação na vida deles. Bem, pensando nisso, que essa boa notícia, né, da beleza do que Pedro nos fala, que está na sua palavra, nós devemos recorrer a ela com frequência. E foi o que eu fiz. Quando eu me batizei há 21 anos atrás, como a Isabel falou, para mim foi um dilema. Agora, pronto, eu estou salva, eu estou no reino, e eu quero meu esposo aqui também. Eu quero tê-lo junto comigo. Este foi um dilema. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Está na instrução de 1 Pedro, mas como que é isso na prática? Então, eu pensando na salvação, que é para todos, que a vida eterna é para todos, 1 Timóteo 2:4, ele fala, deixa eu colocar o slide aqui para vocês, tá? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Bem, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Bem, ele fala tudo isso para nós, mas como poderia isso acontecer se nós havíamos estudado juntos? Ele conhecia a palavra já, ele tinha esse conhecimento.
Ele só não tinha tomado a decisão. E eu pensava comigo assim, como que isso iria acontecer? Iria acontecer em breve ou não? E se ele morresse antes de ser salvo? E se a nossa filha, nós tínhamos só a Letícia naquela época, né? E se ela crescesse com um pai que não fosse um pai cristão? Eu pensava comigo, e se ele não se decidisse pelo glorioso poder do dia, do perdão dos pecados? Como está em Atos 2:38, vou colocar aqui para vocês. Que ele fala, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Dentro deste contexto, minhas irmãs, a pergunta de Deus fala, quem enviarei? E Deus esperava de mim uma resposta generosa, convicta. Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Eu posso colocar aqui para vocês também. É esta a pergunta e a resposta que Deus esperava de mim. Bem, eu fiz isso. Busquei na palavra como evangelizar meu marido. Primeiro, eu sabia da missão da igreja. Eu fazia parte dela agora. Eu pertencia, e ela era destinada a quem? A todos os homens e todas as mulheres. E que funda-se, ela é fundamentada no quê? No poder transformador do evangelho. Amém. Amém. E essa boa nova, ela é portadora, não só era como é, ela é portadora de uma alegria tão contagiante, porque o que ela contém? Ela oferece a vida nova em Cristo ressuscitado, ao qual comunicando o seu espírito vivificador. E torna-se para nós caminho, verdade e vida, como em João 14:6. O caminho nos convida a segui-lo. É este caminho que convida a segui-lo. E com confiança e coragem, eu estava nesse caminho. Bem, seguindo esse caminho com Jesus Cristo, fazemos essa experiência dessa verdade, né? E recebemos a sua vida em plena comunhão com Deus Pai, com a força do Espírito Santo em Jesus Cristo. O que aconteceu comigo? Eu fui liberta de todo o egoísmo. E essa comunhão com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo, ele fez com que tornasse a fonte da criatividade no amor para mim. E eu me interroguei, na época, sobre algumas questões que tocam a própria identidade cristã. Santidade, compaixão, misericórdia, domínio próprio, o reino de Deus. Todas essas questões eu me interroguei. Eu tinha agora que ter essa identidade cristã. E elas foram para mim. Eu me interroguei sobre estas questões. Bem, sabendo disso, né, dessa responsabilidade de crente, que a minha função agora era testemunhar o amor de Deus e a sua salvação, o poder da salvação que tinha, né? A salvação do pecado e da morte e a sua libertação do mal, que nós vemos na passagem de Mateus 9, de 35 a 38, bem como Lucas de 10, de 1 a 11, Jesus fala, por que ele veio? Para que ele veio? Para quem ele veio? Ele fala dessa passagem. Ele nos diz isso. Então, eu estava no reino de Deus. Meu coração se alegrava por isso. E era minha responsabilidade o quê? Mostrar o poder transformador do evangelho em mim. Era minha responsabilidade. Pensei sobre o poder da vida da semente, de novo, poder da vida da semente.
Quando plantada, produz frutos que virão com mais sementes. Mateus 13, 23, vou colocar a palavra aqui para vocês, só deixa eu dar uma colocadinha por aqui. O que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. Mateus 13, 23. Esta mensagem, ou seja, eu tinha a semente da boa notícia, e eu não podia guardá-la lá no prédio da igreja, aparecendo somente o culto aos domingos. Eu não podia guardá-la numa prateleira aqui da minha casa, por exemplo, com os estudos e os folhetinhos que a gente pegava nos cultos presenciais e não dar nenhuma lida e deixasse todos esses estudos lá em algum lugar, juntando pó e pegasse depois na semana que vem. Não, eu não poderia. Eu sabia que a semente dentro do pacote, ela não ia germinar, ela não ia. Então, eu pensando em tudo isso, que essa semente, a mensagem da salvação, mostrar que o evangelho era transformador e ser testemunha do poder transformador de Deus em Cristo Jesus pelo dom do Espírito Santo, e que como somos abençoadas em conhecer essa mensagem, como somos abençoadas em conhecer a mensagem da cruz, para sermos o quê? Para sermos perdoadas, para sairmos livres da tragédia dos pecados. Isso para mim era maravilhoso saber de tudo isso. Aí vem a solução para todo este dilema. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Que resume ou sintetiza toda esta palestra em uma frase. Haja com o comportamento aprendido do Espírito Santo. A passagem bíblica que eu usarei para ilustrar o que eu decidi, ou como foi o norte para mim nas minhas decisões e novamente, nas minhas atitudes com o meu marido, está em 1 Pedro 3, de 3 a... 1 Pedro 1, de 3 a 25. Eu vou ler para vocês, embora essa passagem seja muito grande e ela não está aqui dentro dos nossos slides, eu só quero voltar aqui, se podia só tirar aqui para mim, colocar em mim novamente, por favor, porque essa passagem não está. Tá. O meu universitário aqui, ele mudou algumas configurações e aí ele vai voltar, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos ou entristecidas por todo tipo de provação. Qual era a minha provação? Meu esposo não era cristão, não era ainda salvo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo o visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria
indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu queria a salvação da alma do meu esposo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava em mim. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àqueles sofrimentos. Amém? Eu teria. Deus, Jesus Cristo teria essas glórias que viriam depois disso. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado ao céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrias, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhas obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Eu não era mais ignorante como outrora. Eu não poderia ser mais ignorante como outrora. Eu tinha que deixar o poder transformador do Espírito Santo agir em mim para poder salvar o meu esposo. Bem, quando viveu, mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos, santas, vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Era essa maneira que eu tinha que me importar durante essa minha jornada aqui na Terra. Se eu chamo ele de Pai, eu não posso ser diferente. Não posso. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, novamente a palavra perecível e as palavras imperecíveis, né? E as coisas que são imperecíveis. Vocês, por meio de coisas perecíveis, não é por essas coisas que nós fomos compradas, como prata, o ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro que sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 22. Versículo 22 ao 25. Agora que vocês, purificaram as suas almas, ou as suas vidas, purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. Amem seu marido de todo o coração. Vocês foram regenerados, está escrito aqui, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, como a grama, e toda a sua glória como a flor da relva. Toda a humanidade é como a grama. E toda a sua glória, a glória dessa humanidade, a glória dessa grama, é como a flor da relva. É a flor. A glória é a flor dessa grama. A relva murcha e cai a flor da relva. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu fui regenerada por uma semente imperecível. Essa semente que é imperecível, me deu muita coragem e sabedoria. Eu não iria deteriorar como a semente da grama, que se alguns dias elas não forem plantadas, elas se deterioram e não vão se germinar, não vão dar frutos, nada.
Então, eu comecei todos os dias. Todos os dias, quando o meu esposo saía para trabalhar, eu orava por ele. Eu pedia para que Deus cuidasse dele. Eu pedia para que ele se convertesse. Eu pedia para os irmãos e irmãs de todas as localidades, eu pedia. Quando eles vinham para o nosso prédio, para congresso, para estudos, para palestra, para mensagem, eu pedia para todo mundo. Pedia, ore pelo Davi. Eles perguntavam da nossa família, então, ore pelo Davi, ele não foi convertido. Ora, nem perguntavam, eu chegava para a pessoa e falava, ai, estou convertida, meu esposo não. Ore por ele. Eu pedia para todas as pessoas. Eu ia ao culto todos os domingos. Eu não faltava a um culto. E eu pedia para que o Davi fosse comigo. Nós íamos, agora naquela época, nós já estávamos com os 3 pequenos, nós íamos todos juntos. E nesta época, que dos pequenos, o Fábio e a Raquel já tinham nascido, né? Estávamos com a Letícia. E quando eu estava grávida da Letícia, eu queria colocar o nome de Raquel nela, na menina. E eu não era cristã na época da gestação da Letícia. E eu queria Raquel. E eu pedia para ele. E eu falava com ele. A gestação inteira eu falava com ele. A Letícia nasceu, ela não tinha nome ainda. Porque eu queria Raquel e ele não queria Raquel. E ele batizou de Letícia. Escolhemos. Ele me deu lá 5 nomes. Eu falei, tá bom, então desses 5 nomes. Mas ainda bem, graças a Deus, a Letícia tem um nome lindo. E é a cara dela, combina com ela. Mas eu queria a Letícia. Na gestação dos gêmeos, nós tínhamos uma menina e um menino dentro de mim. Eu já era cristã. Eu não pedi uma só vez para que nós colocássemos o nome da menina de Raquel. Eu não pedi. No final da gestação, ele chegou para mim e falou, se você quiser colocar o nome da menina de Raquel, você pode. Amém? Eu não infernizei. O espírito transformador estava ali. Eu adoeci na época, muito doente, não por conta dos 3 pequenos, mas eu adoeci. E eu tinha 3 pequenos, doente, e eu não murmurava, eu não reclamava, eu só louvava a Deus. Eu tinha um compromisso com a oferta, como até hoje, sempre, mas eu não trabalhava, eu tinha 3 pequenos, doente, mas eu pedia para ele todo o início de mês, quando ele recebia. E ele perguntava, quanto é a oferta? E eu falava para ele, e ele me dava, e eu colocava na cesta de oferta quando passava durante o culto. Essa generosidade que tinha em mim foi crescendo uma generosidade tamanha, tão grande nele, que ele queria participar do reino de Deus. Ele queria se envolver nesse poder tão grande e transformador. Ele via em mim isto. Bem, o poder transformador de Deus da cruz em mim fez nisso nele. Mas eu esperei 4 anos para isso. 4 anos. E ele sabe que eu esperaria o tempo que fosse para tê-lo junto de mim. E eu sou fruto de uma linhagem de semeadores. Semeadoras e semeadores, homens e mulheres. Observem aqui a imagem deste mamão. O meu universitário aqui vai me ajudar aqui, mas eu posso eu mesma colocar. Posso pôr aqui. Mais um. A tecnologia aqui, o universitário deu uma mexida aqui no layout agora há pouco. Ah, chegou. Obrigada. Muito obrigada, marido. Está vendo esse mamão com as sementes dentro dele? Se você, com paciência, tirar todas as sementes de um mamão e você quiser contar todas as sementes, você vai conseguir contar as sementes de um mamão. Mas, se você quiser contar, pode colocar ali para mim, fazendo um favor? Se você quiser contar os mamões que tem dentro desta semente, vai ser impossível.
Vai ser impossível você contar as sementes dessas mamões. Vejam a imagem a imagem a seguir. Vejam esses pés de mamões, cheios, carregados de mamões. Eles tornaram tudo isso, ou este pé, aquele outro pé, de uma semente plantada. Eu vou mostrar para vocês agora. É interessante, né? Essa frase não é minha, é de um irmão cristão de mais de 82 anos, e eu coloquei aqui porque eu achei muito importante para essa nossa palestra, que você é capaz de contar as sementes de uma mão, mas é impossível você contar os mamões de uma semente. Olha aqui! Quanto você imaginaria que uma semente poderia dar um pé de mamão carregado de mamões e dentro desses mamões cheios de sementes? É isso. E a minha árvore genealógica cristã, eu vou mostrar para vocês aqui, de sementes e frutos. Primeira foto, 1865. John e Rachel Hanna. Ele ouviu falar de Jesus Cristo e se tornou cristão. Ele, a esposa e os 6 filhos deles. Esse casal, eles são tataravós do meu semeador. Próxima foto. Se vocês observarem no canto, assim, mais para a esquerda, do meio para a esquerda, vocês vão ver um ponto azul e tem uma senhora ali. Essa foto é de 1955. E esta pessoa marcada, essa senhora marcada, chama-se Louisa Hanna. Louisa Hanna é a bisavó do meu semeador. Esposo dela também, cristão. Terceira foto, 1976. É de Amélia May Waits. Ela é a vó cristã do meu semeador. O esposo dela também era cristão. Próxima foto, 1986. A Elaine Nelly. Ela é uma cristã que esperou 20 anos para seu esposo, James, se tornar cristãos. E este casal são os pais do meu semeador, Alan Nelly. Aqui, nessa próxima foto, é a família Nelly. Nós temos aqui Alan, que é sua esposa Rui, cristã, suas filhas, Natalie e a Nayane, com seus esposos cristãos. E nós temos aqui Natanael, cristão, com a sua esposa cristã. Eles têm todos os filhos deles, nora e genros, cristãos. Ele é o meu semeador. Nesta foto aqui, nós temos Jacob e a Natalie, uma das filhas de Alan e Rui, e Heidi. Heidi é a filhinha desse casal. Eles são cristãos e ela está sendo criada num lar cristão. Heidi, esta pequena, é a 7ª da geração de cristãos. Esta foto sou eu, cristã, meu esposo Davi, cristão, há 17 anos, nossos 3 filhos cristãos, sendo uma casada com um cristão. Bem, todos que eu mostrei nessas fotos, todos aqui dessas fotos são cristãos. Todos eles, da Igreja de Cristo. Todos eles aqui são mamões com sementes dentro, vindo de uma semente. Todos. Somos sementes. Eu vou tirar daqui essa imagem para eu colocar eu de novo. Só deixa eu colocar aqui o áudio. Tá, voltar aqui. Só tirar essa imagem que eu quero colocar daqui a pouco. Não, então, se quiser, não tem problema. Somos sementes. E evangelizar, eu vou colocar uma frase aqui que é entre aspas, porque essa frase, quando eu estava lendo a passagem, a minha palestra para o meu esposo, e ele
gostou muito, e ele sentiu tudo aquilo que eu falei e fiz, né, durante, né, e muitas coisas ele nem sabia que eu me ajoelhava todos os dias para orar por ele. Mas quando eu falei, terminei de ler, ele falou assim: somos sementes, e evangelizar não é não faça nada, e sim faça muito. E ele falou as coisas que eu fiz: orar, esforçar, cuidar, abrir mão, ter fé, dar exemplo, que o resultado não é imediato, mas vem. Bem, pode tirar dessa aqui. Obrigada. Por que é importante? Eu diria até, por que é imprescindível nós termos nós sermos transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo comportamento aprendido pelo Espírito Santo. Porque se você tiver um namorado, um noivo, e ele se tornar cristão, ele não vai ultrapassar as etapas de um relacionamento pré-casamento. Ele vai te respeitar. Por que ser ou ter, né, um marido cristão? Por quê? Qual é a importância disso? O casamento de vocês, o relacionamento familiar de vocês, não será utópico. Por mais que as pessoas possam dizer, nossa, que casamento lindo, maravilhoso, íntegro, pleno, mas será que isso acontece dentro de casa mesmo? Acontece. Ele é real. O marido que é transformado, vendo a transformação da sua esposa, ele é um marido pleno. Ele realmente, ele respeita a sua esposa. Ele ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E no dia a dia, e eles falam a mesma língua do amor. Eu não estou falando de falam as mesmas palavras, nós somos diferentes, nós pensamos em algumas coisas diferentes, ou talvez muitas coisas diferentes, temos opiniões sobre coisas diferentes, mas a língua é a mesma, é a língua das boas notícias. E isso faz o casamento, o relacionamento, uma construção diária naquilo que Deus espera de nós como família. Bem, e esse relacionamento, ele vai se tornar um relacionamento duradouro e feliz, minhas irmãs. Por isso aqui, eu vou colocar aqui para vocês um desafio para vocês. O desafio para vocês é: orem por eles sem cessar. Peçam oração. Comportem-se de maneira exemplar. Deixem que o dom do Espírito de Deus que receberam no batismo haja em suas vidas para dar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, com a sementeira de vocês. É isso que ele espera de nós. E eu gostaria de finalizar esta palestra agradecendo em especial 3 pessoas, né? Eu agradeço a todos, a minha família, mas eu agradeço ao Alan, meu amigo, meu irmão, que leu essa palestra, que orou por mim, que me ajudou sempre em orações. Eu agradeço a minha irmã Elizabeth, de sangue, que mora em Maringá, que também leu essa palestra e falou coisas lindas, espirituais, maravilhosas desta palestra, que orou que o Espírito de Deus tocasse nas mulheres que estivessem ouvindo, para que o Espírito que habita nelas fosse transformador e agisse. Eu agradeço ao meu querido, amado esposo, meu irmão, na fé, todos os dias. Eu agradeço por ele ter lido essa palestra, por ele ter feito comigo uma pré-apresentação, por ele ter dado
esse testemunho que ele falou nessa palavra, nessa frase, que quando ele falou, eu falei, espera aí, que eu quero anotar isso, eu vou colocar isso. E agradeço muito à Igreja de Cristo daqui em Curitiba pela preparação e a organização deste congresso, que é um momento importante no serviço da coordenação do evangelismo. Eu sou muito grata e estou muito grata de estar participando desse momento, tanto no congresso, na vida de vocês e num momento tão histórico onde nós estamos vivendo, que nós não deixamos de nos congregar, mesmo que virtualmente, não deixamos de levar a palavra do Evangelho, de mostrar que o Espírito que habita em nós, aprendido por Ele, seja transformador em nossas vidas. Muito obrigada, minhas irmãs. Obrigada a todos que estão pelo YouTube assistindo nesse momento.